Um dos golos mais comemorados na história do Estádio do Dragão e talvez também na história do Futebol Clube do Porto é o golo de que vou falar hoje no novo episódio do canal Malha Azul e Branca. Quem não se recorda do minuto 92 Kelvin? Um minuto mágico que definiu e decidiu praticamente a história de um campeonato que parecia perdido. Queres saber mais? Então fica aqui comigo. Na época de 2012-2013, o Futebol Clube do Porto iniciava a temporada com o estatuto de bicampeão nacional e partia com o objetivo claro de conquistar o terceiro tricampeonato da história, para além de ter legítimas aspirações nas outras provas, tanto a nível nacional como internacional. Como recente campeão europeu da Liga Europa, com a conquista da prova 2 temporadas antes, os Dragões eram o alvo a bater naturalmente e a equipa a quem todos queriam vencer. A época iniciou-se com a conquista da Supertaça diante da Académica de Coimbra, em Aveiro, com um golo do recém-chegado Jackson Martínez. No campeonato não teve o melhor início. Em 5 jornadas, o Futebol Clube do Porto consentiu 2 empates com o Gil Vicente e com o Rio Ave na condição de visitante. Mas as vitórias folgadas perante o Vitória de Guimarães e o Beira-Mar davam sinais claros de que iríamos ter um Futebol Clube do Porto fortíssimo. Logo a seguir, uma entrada muito boa na Champions League, com vitórias em Zagreb e na recepção ao PSG, no Dragão, e também um triunfo categórico sobre o Sporting em casa catapultaram a equipa para uma senda de vitórias consecutivas. A equipa carimbou facilmente a passagem aos oitavos de final da Champions League, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, alcançando um segundo lugar atrás do PSG, com menos 2 pontos do que a equipa francesa. Na Taça de Portugal, contudo, a equipa não foi feliz. Depois de ultrapassadas as 2 primeiras eliminatórias, os Dragões foram eliminados na terceira eliminatória pelo Sporting de Braga por 2-1. No campeonato da Primeira Liga, os Dragões perdiam apenas 6 pontos até ao final da primeira volta, com um terceiro empate a 2 bolas em casa do Benfica. Estávamos a meio da temporada. Apesar do excelente campeonato, os Dragões estavam a ter um rival à altura, com os mesmíssimos pontos perdidos que os azuis e brancos, o Benfica. Os encarnados estavam num grande momento, inclusive chegariam à final da Liga Europa nessa temporada e também seriam os finalistas vencidos da Taça de Portugal. Entretanto, a segunda volta inicia-se com os 2 candidatos a empatar logo na mesma jornada. O Futebol Clube do Porto na recepção ao Olhanense com um empate a 1 bola e o Benfica a 2 bolas na Choupana. 3 jornadas depois, o Futebol Clube do Porto perde a liderança partilhada com um empate em Alvalade, onde desperdiça uma mão cheia de oportunidades. 2 jornadas depois, volta a perder mais 2 pontos nos Barreiros, com destaque para uma tarde desastrada de Jackson Martínez, com um pontapé de panato falhado. Passava a haver um fosso de 4 pontos entre o Benfica e o Porto, e apesar de haver ainda 7 jornadas por cumprir, o número de pontos até então perdidos quer por um quer por outro tinham sido muito poucos. Nesta fase, os Dragões pareciam querer quebrar, porque na mesma altura do empate na Madeira, o Futebol Clube do Porto é eliminado da Champions League pelo Málaga de Espanha pela diferença de um golo. Na primeira mão, os portistas até tiveram a oportunidade de vencer de forma folgada, mas depois de 90 minutos de futebol, num só sentido, a vitória foi demasiado curta. Na segunda mão, o Futebol Clube do Porto mostrou-se irreconhecível, perdeu por 2-0 e ficou reduzido a 10 por expulsão de Defuro. Este jogo marcou de certa forma o Futebol Clube do Porto porque percebia-se que os Dragões poderiam ir além dos oitavos de final da Champions e, por outro lado, a equipa ressentiu-se nos Barreiros uns dias depois. Além disso, percebia-se e sentia-se claramente que o treinador Vítor Pereira estava a prazo e iria ser dispensado no final da época e corriam rumores. Infelizmente, no futebol vive-se de resultados, é a pura das realidades. As exibições da equipa com um futebol muito mastigado, bola de pé para pé, não agradavam e os adeptos manifestavam esse desagrado através dos assobios, coisa que sou totalmente contra, porque assobiar a equipa é pior do que ser agredido pelo inimigo. Só que o Zé da Bola não percebe o óbvio. Bom, vamos voltar ao assunto. Perderia também o Futebol Clube do Porto a final da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga e sentia-se a equipa muito tensa. Foi a altura de reunir então as tropas, refletir e depois meter mãos à obra.
O compromisso era vencer os jogos todos do campeonato até ao final e esperar pelo menos um empate da parte do adversário. Nas 7 últimas jornadas, o Futebol Clube do Porto teria alguns jogos difíceis, como as recepções ao Braga e ao Benfica, mas também algumas saídas que são tradicionalmente complicadas para os Dragões, como a Moreira de Cónegos e a Choupana. O certo é que o Futebol Clube do Porto apareceu transfigurado na ponta final. Bateu claramente os seus adversários, sempre por mais de um golo de diferença, até à recepção ao Benfica, onde tudo se viria a decidir praticamente. E chegamos ao início do momento das grandes decisões. Com 4 jornadas por cumprir, o Futebol Clube do Porto recebia e vencia o Vitória de Setúbal por 2-0 no Estádio do Dragão, ao passo que nos Barreiros o Benfica vencia também o Marítimo por 2-1, com extrema dificuldade e com um autogolo maritimista a cerca de 20 minutos do final. No final do jogo, na Madeira, a equipa encarnada fazia a festa. Era a euforia completa. Os jogadores e staff cantavam e saltavam em pleno relvado, dando como consumada a vitória no campeonato. Com 3 jornadas por se jogar e 9 pontos em disputa, com uma vantagem de 4 pontos sobre o Futebol Clube do Porto, ao Benfica, para vencer o campeonato, bastaria vencer os 2 jogos caseiros com o Estoril e com o Moreirense e poderia perder pelo meio no Dragão. Ou em alternativa, bastaria vencer o Estoril em casa e empatar no Dragão, na jornada seguinte, que era o que eles queriam, fazer a festa no Dragão. Mas, nestas coisas do futebol, nunca se pode contar, como se diz na gíria, com o ovo no cu da galinha. E ao Benfica saiu bastante caro deitar os foguetes antes da festa começar. Para além disso, no Futebol Clube do Porto há já muitas décadas que naquela casa ninguém desarma, ninguém desiste e ninguém atira a toalha ao chão. A 3 jornadas do fim é o momento que principiaria todas as decisões. O Futebol Clube do Porto deslocava-se à Choupana, o Benfica receberia o Estoril Praia, 5º classificado. Havia a forte esperança e a crença de que os Dragões pudessem claudicar na Choupana. Mas essas esperanças depressa esfumaram-se. Uma entrada derrompante na Choupana fez com que o Futebol Clube do Porto fizesse 3 golos em 20 minutos, arrumando logo a questão do jogo, acabando por vencer o jogo por 3-1, mas era preciso continuar à espera de uma escorregadela do Benfica. 2 dias depois surge o que não se previa no Estádio da Luz. O Estoril adiantava-se no marcador na segunda parte do jogo e o campeonato ficava aberto completamente ao rubro. Só que 10 minutos depois o Benfica empatava a partida e o sofrimento e a ansiedade estavam em níveis estratosféricos. Podemos assistir, apesar de tudo, a 2 grandes oportunidades desperdiçadas pela equipa estorilista, mas no final o empate ditou o resultado do jogo da Luz e chegava perfeitamente para abrir o campeonato. Chega então a hora por que tanto ansiávamos, ou melhor, o momento pelo minuto mais desejado, o minuto Kelvin, o minuto 92, o jogo de todas as decisões. 2 pontos passavam a separar o Benfica do Futebol Clube do Porto. Com 2 jornadas por cumprir e um confronto direto entre os dois, o campeonato estava realmente sob brasas. Acrescento eu que, nessa altura, havia a hipótese de, pela primeira vez na história em Portugal, um campeonato terminar com 2 equipas em simultâneo invictas na prova. 2 jornadas para a final. Um Futebol Clube do Porto Benfica na penúltima jornada e uma viagem à capital do Móvel na última jornada era o que esperava aos Dragões e que realmente tinham de cumprir. Ambas as equipas dependiam apenas de si para conquistar a prova. A decisão de todas as decisões chega no dia 11 de maio de 2013. Porto e Benfica defrontam-se no Dragão para definir o primeiro lugar da classificação. Só em uma das 3 situações possíveis é que arrumava a questão do título, a vitória do Benfica. Perante um estádio a abarrotar e uma moldura humana impressionante, o estádio apresentava-se ao rubro para assistir ao duelo mais intenso e diria mais quente das últimas décadas. O jogo começou quentinho, com as equipas a tentarem chegar cedo ao golo. O Benfica mais em contenção e a explorar o contra-ataque, o Futebol Clube do Porto, por sua vez a controlar o jogo e com paciência a procurar o golo. Só que quem inaugurou o marcador foi o Benfica, por Lima, aos 19 minutos de jogo. O Porto acordou, reagiu quase de imediato e restabeleceu o empate com o autogolo de Maxi. A partir daí, o jogo teve apenas um sentido. O Porto à procura da vantagem, o Benfica a gerir o jogo e o resultado. O tempo passava, os minutos corriam
depressa, muito depressa mesmo, a esperança dos adeptos começou a diminuir gradualmente e entre eles os mais fracos e os descrentes começavam a abandonar o recinto completamente rendidos de que o campeonato estava perdido. Faltavam ainda 15 minutos. Kelvin, um jogador de 19 anos que pouco ou nada tinha dado ao clube até então, é lançado no jogo a 10 minutos do fim. Está junto à linha do meio-campo para entrar e vê algumas pessoas a sair do estádio. O silêncio no recinto era quebrado pontualmente com alguns cânticos, mas o público estava desanimado. Os minutos continuavam a passar. O Futebol Clube do Porto não marcava e começava a mostrar não ser capaz de o fazer. O Benfica usava e abusava de paragens de jogo, com os jogadores a deitarem-se para o chão por indicação do seu treinador. Até que surge o derradeiro lance, a última investida à baliza encarnada. João Moutinho desarma Cardoso no meio-campo portista junto à linha lateral e bombeia a bola que é disputada por jogadores de ambas as equipas. Acaba por sobrar para Varela, que deixa em Kelvin. O miúdo combina fantasticamente com Lietzen e faz o que tinha a fazer. Bum! Um golo, um remate cruzado à entrada da área surpreende tudo e todos. Era a loucura no estádio do Dragão. Uns festejavam, outros saltavam para o relvado, muitos choravam e um até ajoelhou. Kelvin, o herói improvável, decide o jogo e o campeonato. Kelvin, o jogador que vai carregar para sempre a grata memória de um dos remates mais determinantes na história do Futebol Clube do Porto. O 92º minuto de jogo, um minuto mágico, inesquecível e incrível, que nos mostra que a beleza do futebol também é feita destes momentos, porque a imprevisibilidade é o que torna o futebol um desporto único. Houve momentos inovidáveis e inigualáveis no ano passado da história do Futebol Clube do Porto, como são os casos de Ademir em 78, de Paulo Futre em 86, de Madger em Viena, de Darley em Sevilha, de Costinha em Manchester, ou mesmo o mais recente de Sérgio Oliveira em Turim, mas este momento de Kelvin 92 é de facto um momento que marca a reviravolta no campeonato, a cambalhota completa na decisão do título e eleito para mim como o momento mais incrível e mais emocionante a que assisti ao vivo e a cores. O Futebol Clube do Porto acabaria esse campeonato com uma vitória em Passos de Ferreira, terminando o segundo de 3 campeonatos sem derrotas e conquistando o tricampeonato com um ponto de vantagem sobre o seu rival. Em 90 jogos, só para se ver, de campeonato, naturalmente, os Dragões aprovaram apenas uma derrota. E essa foi em Barcelos, em janeiro de 2012, em mais uma das muitas noites infelizes e desgraçadas de um árbitro de nome Bruno Paixão. Ainda te lembras dessa personagem? Campo Maior, pois é. Campo Maior! Bom, o momento Kelvin teve via verde para uma das áreas mais curiosas do Museu do Futebol Clube do Porto. O espaço K, dedicado ao golo que Kelvin apontou ao Benfica, à passagem do minuto 92 no Dragão e que valeu ao Futebol Clube do Porto o título nacional, teve um lugar de destaque no museu e concentrou muitas atenções. O espaço em análise consiste num ecrã onde as imagens do referido momento vão passando em loop e com o relato emocionado de um locutor de uma rádio regional. Há também um cartaz com a figura do herói Kelvin e um banco para quem quiser recordar esse momento com tranquilidade. E agora uma questão para ti. Qual foi o momento mais emocionante e mais incrível que viveste pelo Futebol Clube do Porto? Podes escrever a tua opinião aqui em baixo na caixa de comentários. Vamos fazer deste vídeo uma partilha de testemunhos e de boas recordações, ok? Entretanto, eu vou ficar por aqui e regresso na próxima semana com mais uma história, mais um momento, mais um episódio do teu clube. Um abraço e até lá!